Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos nesta manhã entre amigos da grande família espiritual para unirmos os nossos ideais, entrelaçar os nossos sentimentos para que a fraternidade se estabeleça em nossos corações, para que a lei seja a caridade incondicional de todas as horas. Nos reunimos em Seu nome, Senhor, sob a tutela desta pleiade de espíritos amantíssimos que em Seu nome são conosco, responsáveis por este Evangelho. Reunimo-nos, Senhor, para Te buscar a misericórdia e pedir humildemente que nos ampare, suprindo as nossas fragilidades e inoculando em nosso íntimo o bom ânimo, o vigor da fé, para que resolutos, Senhor, possamos caminhar confiantes em dias melhores para toda a humanidade. Abençoa, Jesus, o nosso singelo momento e guarda-nos em Sua paz, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Nós já estamos há um bom tempo refletindo sobre a obra dos sentimentos, a obra do espírito, a experiência da verdade como sendo os alicerces da nossa fé. Isso realmente traz para o espírito um estado de pacificação, porque essa calma, essa resiliência, essa tolerância extremada, ela advém do desenvolvimento da profunda compreensão de quem somos. Sem nós compreendermos quem verdadeiramente somos, dificilmente chegaremos a um estado de pacificação. Estamos, nesses dias, falando sobre o dever moral dos pais para com os filhos e estamos contextualizando aqueles filhos que já na idade jovem adulto e até adultos se debatem sobre si mesmos numa rebeldia diante das sábias leis que nos regem a evolução. Esses espíritos resistentes em aceitarem as verdades de vida eterna estão resistentes porque escolheram viver outra realidade, que não é a verdade. São sofismas, ilusões. Sofismas são argumentos com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Parece lógico, mas não é. E o mundo de hoje está permeado por essas filosofias ou crenças
ou modus vivendi, ou moral social que arrasta, que vem com a aparência da verdade, mas que nem sequer chega a ser uma realidade, mas são sofismas, ilusões. Esses sofismas das paixões, né, impedem que o dever se cumpra, porque o dever é da consciência. E sem a experiência do dever, que um dia começou na obrigação, lá na infância, em nosso lar, as obrigações com a casa, com os relacionamentos, com a escola, com os amigos, com os parentes, até que essas obrigações sistematicamente cumpridas se transformaram em deveres morais. Se esta não foi a aquisição educativa do espírito, ele pode se atrelar no momento a situações escusas que tenham ressonância com a sua anterioridade e que ele se agarra a isto como se fosse legítimo. E temos o aplauso social para essas escolhas enganosas. Mas o espírito, nesse estado de rebeldia, ele traz sintomas de desassossego íntimo, de aflições. Essas aflições, na forma de angústias, na forma de insegurança, na forma de ansiedade, essas aflições geram um tormento. E o espírito, quanto mais rebelde, mais renitente, mais desassossegado, mais atormentado, porque está preso em padrões equivocados de valores, padrões equivocados de comportamentos. Então, quando nós dizemos que no Evangelho a fé é calma porque nos pacificamos diante das provas escolhidas. Aceitamos com a razão, ou seja, à luz do discernimento, do bom senso, da lógica, da inteligência do espírito que compõe a nossa razão. Aceitamos com a razão, e quando aceitamos com a razão, estamos próximos de sermos regidos pela consciência. Quando nós usamos a palavra resignação, que seria uma aceitação do coração, nós temos que entender que coração é o arcabouço de sentimentos. Então, esse arcabouço de sentimentos é que vai formar um filtro para eu perceber a realidade. E é esse filtro de sentimentos para perceber a realidade que gera o estado da resignação, que não é uma conformação pacífica. É diferente, há pessoas que estão acomodadas nas suas dores achando que isso é uma resignação. Mas não é. É às vezes uma acomodação, e Emmanuel tem inúmeras lições diferenciando para nós o que é o comodismo, a acomodação, né, do espírito que luta bravamente por superar a si mesmo. Voltando à rebeldia, mesmo que o espírito se debata contra aquilo do bem e da verdade que lhe é proposto, o processo educativo que ele recebeu na família, de pais amorosos, honestos, íntegros, esse processo está inoculado nele e vai formar uma força contrária à sua própria rebeldia. É aí que nós vamos chamar de conflito. Ele tem a educação no lar, é o exemplo dos familiares que o acolhem, que o orientam, que o amparam, que estão ao seu lado, que o perdoam. E ele então começa a gerar um conflito entre as suas escolhas e aquilo que ele recebe no processo educativo desde a primeira infância. E isso vai gerar síndromes ansiosas, né? O déficit de atenção, aquela coisa toda atormentada que hoje em dia mostra o desassossego do espírito que escolheu os sofismas das paixões. E que então ele traduz essa linguagem como um apelo de socorro, porque por mais rebelde que ele seja, estamos no caminho da lei divina, da qual não poderemos sair. A lei vai nos conduzir de uma forma ou de outra.
seja nos modelos da família ou nas circunstâncias reencarnatórias que vão buscar nos reconduzir nos trilhos da nossa evolução. Então, essa dispersão generalizada que vemos hoje, se o espírito está, entre aspas, distraído para o bem e da verdade, ele está concentrado em outras forças. Ele não é distraído para tudo, ele é distraído para aquilo que ainda não conseguiu tocar o seu sentimento. Mas ele está fixado em outras ideias bastante perniciosas para a sua evolução. Com isso, ele se debate, às vezes na vivência de cóleras, às vezes numa irritabilidade constante ou numa aparente indiferença no isolamento. São traços característicos da nossa resistência, e essa resistência se chama rebeldia. E então nós temos que estar assim bastante convictos de que esses espíritos, a nós confiados com essas características, necessitam um empenho ainda maior. Muitas vezes numa família com alguns filhos, um deles dá mais trabalho, entre aspas, requer mais dos seus pais. E o outro, como a própria parábola é do filho pródigo, e o outro, que é o quietinho, que cumpre todos os seus deveres, muitas vezes não recebe a total atenção de que também merece. Isso vai criando em família muitos conflitos. Mas nós, na vida do jovem adulto, já precisamos saber que às vezes aquele filho para o qual nós nos desvelamos mais são aqueles filhos que nós temos maiores responsabilidades de reconduzi-los à casa do Pai. E pedimos a Jesus que nos trouxesse novamente, para que dessa vez nos reajustemos, nos reconciliemos, nos auxiliemos mutuamente. E imploramos a Jesus esta oportunidade. A oportunidade chega. E queremos nós primeiro desenvolver a nossa fé para termos a pacificação, a suficiente calma para conduzir esses espíritos a nós confiados. Porque se foram confiados ao nosso lar, minimamente temos recursos para isso. Às vezes recursos que até desconhecemos em nós, mas temos recursos para isso. E vamos então, à luz da oração, acionar em nós aqueles recursos morais que nem sabíamos que tínhamos, mas que estavam latentes e que, quando solicitados, eles começam a se manifestar. Então, o dever moral, ele promove, o aguilhão da consciência. Ele aciona os valores da consciência para que nós possamos ser advertidos quanto às nossas escolhas. E o tempo todo precisamos sinalizar qual é o caminho, qual é a verdade, como Jesus nos ensinou, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, porque Ele é a representação das leis de Deus para nós, e que Ele nos garante a vida eterna. Veio nos dizer isto, sobre a vida eterna e o reino de Deus que nos aguarda na intimidade do nosso coração. E o Emmanuel, dando continuidade aos filhos rebeldes, no Consolador, nós fizemos a pergunta 190 e hoje faremos a 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever. Isto só nos será possível se em nós isso já aconteceu. Se nós já somos esses espíritos despertos para o dever moral e cumpridores das leis divinas, na medida da nossa evolução, obviamente. É muito importante os pais fazerem essa reflexão,
porque muitas vezes, quando o filho já está no fim da adolescência, no início da fase adulta, se surpreendem com espíritos rebeldes, e tanto quanto rebeldes podemos ter sido também. Tanto quanto agressivos podemos ter sido também. De muitos lares que não observaram na infância a oportunidade das crianças desenvolverem obrigações para que aprendam a lei de Deus, dizendo assim: nossos atos geram consequência. Se eu não aprender isso, que meus atos geram consequência, e que eu tenho que fazer por merecer, como é da lei, se isso não está estabelecido naquele lar, dificilmente o filho rebelde vai ser socorrido naquele ambiente familiar. Dificilmente. Muitas vezes ele vai despertar por outros caminhos que nós vamos ver quais são. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes apreenderam a palavra e a exemplificação os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. É bastante profundo esse pensamento de Emmanuel para nós compreendermos parcialmente. Então, voltando, se os pais realmente, em sã consciência, sentirem que esgotaram os seus recursos morais, que se desvelaram em amorosidade, porém com a energia condutora de limites, que ofereceram aos seus filhos as obrigações, para que essas obrigações, desde a primeira infância, se transformassem em hábitos, e que esses hábitos gerassem o cumprimento do dever, e esse dever retamente cumprido realinhasse o espírito ao seu planejamento reencarnatório, estes que sim, perante a sua consciência, assim o fizeram, e mesmo assim esses espíritos não estavam prontos de todo, não esmoreçam no intento, porque está ali uma matriz vibratória inoculada no íntimo daquele coração que um dia vai despertar. E ainda assim, sem respostas dos filhos para com esse processo educativo, nós temos que compreender quem são esses espíritos. Estes espíritos são irmãos que me foram indiferentes ou endurecidos, cúmplices ou comparsas, companheiros que juntos nos chafurdamos no pântano das nossas iniquidades. E que hoje, perante a luz do pensamento de Jesus, estamos sendo chamados ao ajuste com a lei, porque a vida lá fora tem mecanismos de nos reconduzir ao Pai. Mas é um processo doloroso muitas vezes, de grandes provas ou até expiações, para desacomodar no nosso íntimo as questões não resolvidas. Então, são irmãos endurecidos. É necessário entregar a Deus de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Quando muitas vezes, nós falamos ontem, o que é entregar a Deus? Não é se desincumbir das suas responsabilidades. Não é abandonar aquele espírito à mercê da própria sorte. Não é agirmos com indiferença, mas é nós continuarmos no padrão da verdade
e sentirmos que a Ele está reservadas situações e circunstâncias ao longo de uma existência que o farão despertar. Mas que se nós cedêssemos ao bem desde a infância, na adolescência e no início da vida adulta, nós não precisaríamos sofrer provas acerbas, porque a lei é do amor. Se nós temos às vezes que passar provas muito difíceis que não foram atenuadas pelo grau de rebeldia e resistência à verdade. Porque do contrário, as provas são atenuadas e às vezes comutadas, se nós fôssemos espíritos dóceis. E para sermos dóceis, só o bem, né? A benevolência para com o próximo, fruto do amor ao próximo, é que nos traz a calma, a serenidade. E então, a terapêutica ao espírito rebelde é a obrigação de fazer o bem, até que o bem seja um dever e até que esse bem seja vivenciado com alegria. Então, fora da terapêutica do bem, não há possibilidade de reverter um estado que aqui Emmanuel coloca de rebeldia incorrigível, impermeáveis a todos os processos educativos. Porque nós sabemos, falando das provas, que a dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Mesmo com a amorosidade daqueles pais, daquela família, daqueles irmãos, muitas vezes a dor é que vai ser o instrumento a penetrar naquele espírito. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, ou seja, usar o filtro do sentimento nobre para perceber o próprio filho, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Eis a razão. A manifestação de uma bondade superior é o buril, que vai esculpir, através de golpes necessários, a remodelação e o aperfeiçoamento moral daquele espírito. E tudo isso é um bem, por isso, em tudo dai graças, reconhecer em tudo as infinitas bênçãos do amor de Deus, nos reconduzindo à sua paternidade divina, à sua casa, às suas moradas, aos mundos sublimes que nos aguardam também. Então, eu queria fazer uma ressalva que, às vezes, sem essa compreensão, os próprios pais, ao verem seus filhos no sofrimento necessário ao seu despertamento, também se revoltam. Isso é curioso, porque não houve no coração daqueles pais uma aceitação e uma resignação suficiente para que aquele espírito, passando por aquelas dificuldades, continue sendo amparado pelos braços amorosos dos seus pais. Continue recebendo alento e esperança. Continue sendo a fonte mantenedora do equilíbrio daquele espírito temporariamente se debatendo em si mesmo. Então, nós trazemos hoje essa reflexão, dizendo que os filhos rebeldes nos foram confiados e, mesmo que aparentemente indiferentes, estão bem melhores se não estivéssemos naquele lar, no nosso lar, na nossa família. Por menos evolução que a gente possa ver, ele fez um progresso e que esse progresso só seria possível estando naquele reduto familiar. Por isso, vamos ter gratidão a Deus por estarmos inseridos nesta família,
que é o recurso que Deus nos oferece para o nosso despertar. Muito bom, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos nesta hora pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas oportunidades que a vida nos oferece a cada instante, pelos caminhos que se abrem, pelos convites à renovação de nós mesmos. Quanto somos agradecidos, Senhor, por tudo que a vida nos oferece, pelos momentos felizes, onde somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas igualmente te agradecemos, Senhor, pelos momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a experienciar o amor. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas intempéries da vida, que nos arrancam das ilusões do mundo. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos irmãos queridos, que ombreiam conosco a existência na terra, nos sustentando e nos amparando. Quanto somos agradecidos, Senhor, nas horas tristes dos testemunhos, nas horas de dor, das enfermidades que nos acometem, para que sintamos a bênção de Deus agindo em nosso favor. Nesta hora, Senhor, em que a humanidade estertora, se convulsionando nas suas próprias dores, pedimos humildemente, Senhor, que essas caravanas socorristas continuem agindo em favor de todos, onde quer que haja dor, possam haver mãos estendidas em seu nome, Senhor, corações queridos, amorosos e benevolentes, envolvendo a todos. Assim, Mestre e amigo, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, encerramos as nossas reflexões com gratidão a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais. Obrigada, Senhor.